Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Devagarinho o pessoal vai entrando. Valdirene, querida, Josi, as duas primeiras. Ana Lu chegou! Ana Lu, já vou te pôr para dentro, Ana Lu. Ver se eu consigo já colocar a Ana Lu para dentro. Vamos ver se deu certo aí. Oi, minha Aí, já querida. Boa entrou! noite. Deixa eu me ajeitar aqui. Tudo Eu, bem? eu, deixa eu só baixar aqui o celular para poder. Daqui a pouco vai chegar a Trícia. Acho que ela ainda não entrou. Ah, já entrou. Vamos lá. Vamos chamar a Trícia, já vai entrar. Eu nunca fiz live com três ao mesmo tempo. Nós estamos estreando aqui. Eu também não. Novidade. Mas que chique! As minhas duas convidadas já estão comigo desde o começo. E eu estava ansiosa, porque eu não sabia como é que fazia. A primeira vez, foi até a Ana Lu que me sugeriu, né, Ana Lu? No Sim, eu Instagram já agora vi. já tem essa ferramenta e fica super legal, porque a princípio eu faria uma parte com a Trícia e outra parte com a Ana Lu. Mas vocês duas já estamos em casa. Que Sim. bom, né? Que Que bom, bom ter vocês que aqui. maravilha Gente, de vocês não... tecnologia, né? Com certeza, a tecnologia é a nosso favor, né? Não imaginam a minha alegria de estar fazendo essa live aqui com vocês duas amigas assim do coração, né? A atriz é minha amiga de infância, Ana Lu. Para quem não sabe aqui, nossa amizade tem mais de 40 anos. Só que a minha Verdade. amizade com a Ana Lu também não é tão pequenininha, não. Tem uns 20 anos, né, Ana Lu? E a, 19 para 20 a anos. gente era criança também, né? Eu Mais ou sei por causa menos. da idade da Gabi, né? A Gabi é que marcou a nossa história, né? Sim. Muita Eu, gente. Pode falar. eu ia contar aqui que a gente fazia coisas que só a juventude proporciona, né? A gente viajava São Paulo a Alfenas para dar aula na Unifenas. Eu e a Letícia éramos professoras na faculdade e a gente viajava 400 e poucos quilômetros com uma bebezinha micro, Meu, que era a coisa mais linda do mundo, mas são aquelas situações que só a juventude mesmo. Só a verdade. juventude. A maturidade foi Nós vínhamos coragem. para. A gente vinha para Alfenas numa alegria, né, Ana Lu, numa felicidade. E a Gabi era tão boazinha, a Ana Lu vinha cantando com ela. Ela fez estágio de maternidade com a Gabi, não foi, Ana Lu? Foi minha primeira experiência. E para fazer o link com a nossa aula, era super interessante, porque na época eu não era mãe, e aí eu lembro que a Gabi chorava e a Letícia falava, ela tá com fome, ela tá, cobre ela que ela tá com frio. E a Letícia sabia pelo choro da Gabi o que estava acontecendo. Quer dizer, era um bebezinho de 4 meses que já conseguia se comunicar, né? Então, além do estágio em maternidade, também foi um estágio bem comunicativo. De fonoaudiologia, né? Sim, com Gente, mas certeza. nosso papo tá uma delícia, mas deixa eu apresentar vocês para os nossos convidados, que eu não sei se todo mundo conhece. Aqui vai ter gente de várias tribos, né, Trícia? A Trícia tá falando lá do Pará, de Tucuruí. Ah lá, Ana Luísa! Beijo, linda! Ela tá aparecendo. Tudo bom, Ai, meu que bem? linda! Joga um Linda! beijo, filha, pra ela. Que Elas estão lá em mocinha! Tucuruí, Ela tá Pará. vestida Onde de... é que fica isso, amiga? Onde que fica perto de Belém? Fica a 500 quilômetros de Belém, da capital, né? É onde tem a hidrelétrica de Tucuruí. Sim, Sim. sim. Que Então, a legal. gente está aqui bem perto da Amazônia real mesmo, né? No É. coração da Então, Amazônia. sim, então olha só, eu aqui em Minas Gerais, Ana Lu em São Paulo e a Trícia lá em Tucuruí. E vamos fazer uma noite bem gostosa com um tema aí que é super nobre, né? Eu falei que eu estou muito feliz por Ana Lu ter aceito o convite, a Trícia ter aceito o convite, né? Eu vou pedir para vocês apresentar, Ana Lu.
Fala para nós quem você é, que muita gente não conhece, e muitos conhecem bastante. Bom, como vocês sabem, sou Ana Lúcia Cozonara, eu sou fonoaudióloga clínica. Hoje, praticamente, né, na minha clínica, a gente só atende crianças com autismo. Essa foi minha especialidade, né? Quem já me viu falar, eu sempre falo que esse é meu hiperfoco autístico, autismo, porque desde a época da graduação é o assunto que eu mais estudo. E hoje, né, na clínica, a gente só recebe, né, viramos referência e recebemos muitos pacientes com autismo, basicamente só crianças com autismo. E, enfim, a minha trajetória foi toda nessa linha de pesquisa, então pensei muito que eu talvez fosse professora, né? Então, tive essa experiência em Alfenas, eu fiz mestrado na Unifesp, enfim, pensando nesse lado mais acadêmico, mas hoje eu pratico, né, esse lado acadêmico na equipe, que hoje nós somos em 10 fonoaudiólogas, enfim, então eu consigo praticar um pouco desse meu lado docente lá. E sou mãe de uma menina também, de 10 anos, que é a Clara, que é uma florzinha, e que tem me ensinado muito pela vida em como orientar pais, né? Muda totalmente depois que a gente é mãe, né? Enquanto é só no ideal é maravilhoso, mas na vida prática a gente aprende bastante. Quero te agradecer, Letícia, pelo convite e agradecer a Trícia pela conversa. Vai ser muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Agora minha amiga Trícia se apresenta. Fala da Ana Luísa, né? Se apresenta aí, amiga. Bom, meu nome é Trícia, né? Eu moro em Tucuruí, eu sou de Santarém, no Pará, que foi onde eu conheci a Silvia. E a Ana Luísa com 9 anos. E eu e o meu esposo descobrimos o autismo, desconfiamos muito no começo, né? E assim, as pessoas ficavam me perguntando, Trícia, e aí, sobre o que tu vais falar na live? Eu digo, eu vou falar da mãe, né? A minha parte, a parte do meu latifúndio é falar da parte de ser mãe. E é uma experiência, eu vi a Ana Lu falar aí, que aprende muito com a filha dela, e eu acho que é assim, né, a Ana Luísa, todo filho é um aprendizado para a vida toda, porque eu tenho 51 anos e até hoje tenho certeza que a minha mãe se preocupa igual quando ela se, talvez até mais, né? Mas com um filho autista, o aprendizado é diferente, né? É mais profundo. Não é que seja nem mais fácil nem mais difícil, só é diferente. E cada mãe, cada pai encontra uma forma, precisa encontrar a forma, né, desse aprendizado. Sim. É isso. Mas é por isso que é tão importante você estar aqui com a gente, Trícia, porque nós profissionais, a gente conseguiu unir a família com a parte profissional, é o que a gente deseja, é o que a gente mais almeja, né, Ana Lu? É o que a gente mais busca. E a Trícia e o Júnior, marido dela, são um exemplo de pais. A gente está longe, mas a gente acompanha aí o desenvolvimento da Ana Luísa. Então, eles são um exemplo. Quando me veio em mente fazer essa live, não é a minha área de atuação, todo mundo me conhece, eu trabalho como fonoaudióloga, mas em outra área. Mas o mês é do autismo. E a conscientização, né, do autismo, do que é o autismo, é muito importante. Os nossos governantes muitas vezes não sabem o que é o autismo. Então, isso nos faz refletir e nos faz pensar em buscar um tema tão importante para uma sociedade que é muito precária no conhecimento, na informação. E as crianças é que sofrem. Então, a gente quer difundir, divulgar e levar esse conhecimento para Tucuruí afora, né, minha amiga? Então, para a gente começar o nosso bate-papo, porque é um bate-papo mesmo, a gente até fez um roteiro, mas é o que eu falei para as duas. Vamos conversar do assunto, né? Ainda eu brinquei com a Ana Lu, Trícia, falei, a minha amiga Trícia, ela conversa tanto mais do que duas fonos juntas. Então, vai ser um bate-papo gostoso. Ana Lu, nós estamos falando de autismo, né? Mas muita gente não sabe o que é o autismo. Então, você, que tem a maior propriedade do assunto, explica para a gente o que é o autismo, para as pessoas identificarem, né? Então, eu acho que
né, fazendo já um elo com o que você estava falando, esse mês do autismo é super importante para esse tipo de discussão, e eu acho que a gente tem visto muito isso. E para essa definição, eu acho importante justamente retomar todas essas discussões que vêm acontecendo, frisando muito sobre o quanto que o autismo faz parte de um quadro de neurodiversidade. Sai um pouco desse panorama patológico para ser um estado, né, de uma mente que funciona de uma forma diversa e que tem características próprias. Pensando nisso, né, quais seriam essas características? Né? Tem um monte de coisas boas para falar de pessoas com autismo. Eles têm muitos talentos, muitas coisas bacanas, mas em relação às dificuldades, a gente pensa em dificuldades em relação à comunicação social. Então, a comunicação de uma forma geral, mas principalmente aplicada no relacionamento, na interação entre as pessoas, e também no padrão de interesse que as crianças, né, e os adultos desenvolvem e que eles não conseguem, muitas vezes, usar isso para inserção social. Então, um exemplo bem clássico, né, que as crianças, por exemplo, gostam muito de dinossauros, mas isso não os faz fazer amizade com outras crianças mais fácil, porque esse interesse fica muito restrito a um prazer próprio, né, e pouco para compartilhar também por causa das dificuldades de comunicação e pelo padrão de rigidez mental, enfim, aí tem um monte de repercussões. Mas, assim, o X da questão do autismo, vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, né? Que são as dificuldades de comunicação, né? Que começam desde né, do início do desenvolvimento, se a gente for pensar em comunicação não verbal, que nem eu estava falando da Gabi, que era um bebezinho lá de 4 meses que a gente conseguia entender se estava com dor, se estava com frio, se estava com fome. Já nessa fase é possível identificar uma dificuldade nessa diferenciação, e no decorrer da vida isso vai ficando cada vez mais impactante quando a gente pensa em fala, né, em inserção social, em troca dialógica, isso vai ficando cada vez mais comprometido. Então, basicamente, são essas áreas hoje que se discute em relação às dificuldades da criança com autismo, da criança e do adulto, né? Certo, muito bem explicado. Eu queria que a Trícia contasse um pouquinho como que vocês chegaram no diagnóstico da Ana Luísa. Como é que foi essa história, Trícia, com a Ana Luísa? Conta um pouquinho para nós aí. Assim, a Ana Luísa, ela sempre é do perfil da personalidade dela, né? Hoje a gente percebe que ela, independente do autismo, ela é uma criança tranquila. Mas o meu estágio, o da Ana Lu foi com a Gabi, né? O meu foi com os sobrinhos. Eu já tinha 4 sobrinhos quando a Ana Luísa nasceu, e já sobrinhos grandes. E eu sempre fui muito participativa, ia para a maternidade na hora dos sobrinhos nascerem, enfim. E o meu esposo tinha 3 filhos, tem 3 filhos do primeiro casamento. Então a gente tinha experiência com criança. E nós sempre achávamos que ela era muito tranquila para a idade dela. Só que nem passava pela nossa cabeça autismo. A Ana Luísa nasceu com problema de saúde, ela passou 10 dias hospitalizada, então com problema pulmonar. Então a gente achava, será que afetou alguma coisa? Será que faltou oxigênio? Imagina, ela tem 9 anos, então até hoje a gente ainda tem tanta dificuldade de encontrar apoio na hora do diagnóstico. Vocês imaginem há 9 anos atrás. Só que assim, com 2 anos de idade, e você falou uma coisa, Lalu, bem bacana sobre a comunicação verbal e não verbal. E aí a gente sai em busca. Tucuruí não tinha nenhuma política pública. Eles diziam que não tinha autista em Tucuruí. O meu esposo começou no Facebook a procurar, encontrou uma pessoa que tinha lá já uma luta muito grande em busca do autismo. Ela tinha um filho autista, já maiorzinho. E a partir disso daí, uma dupla virou um trio e foi criando um grupo maior. E aí nós fomos para a capital, porque a cidade que a gente mora é pequena, é do interior,
E eu lembro que eu dizia para a psicóloga, para o grupo que acompanhava, ela vai falar, eu só queria saber se ela ia falar. Porque eu imaginava, né? Uma mãe que fala igual eu, vai ter uma filha que não fala, como ela vai se comunicar? E ela dizia, Trícia, a Ana Luísa precisa se comunicar. A fala é um segundo passo. Vocês precisam, nós precisamos fazer com que a Ana Luísa se comunique. E ela consiga dizer, vocês consigam entender que ela está com fome, que ela está com sede, que ela quer ir no banheiro, enfim, se comunicar. E a fala é um segundo momento. Então, assim, uma coisa que eu conversei com a Silvia mais cedo, o impacto é muito grande, né? Vocês atendem pessoas com autismo, ouvem o sofrimento dos pais, mas eu costumo dizer, todas as pessoas que procuram a gente, em nenhum momento nós escondemos, em nenhum momento, nunca. Começamos quando ficou fechado o diagnóstico, quando o primeiro laudo que saiu, aquele pré-laudo, ela tinha 2 anos e 5 meses, mais ou menos. Gente, e aí eu digo para as mães, pais que estão nos ouvindo aqui, se permita esse sofrimento. Se alguém passasse na minha cabeça, a mão na minha cabeça e dissesse, Trícia, de manhã ou de tarde agora, eu começava a chorar. Eu chorava, e hoje eu vejo que eu chorava, porque quando você recebe esse diagnóstico, o impacto na vida da família, na vida do casal, é muito grande. Naquele momento, você sabe que tudo que você planejou vai ter que ser mudado. Tudo. Não é 80%, 50%, é 100% o que você planejou. E eu acho que não existe uma mãe ou um pai que, quando está na espera do filho, não faça os planos, né? Meu filho vai ser assim, meu filho vai ser desse jeito. E eu dizia sempre, a minha filha vai ser igual eu. Ela não vai levar desaforo para casa, ela vai rebater a altura, ela vai discutir na escola, ela vai encabeçar movimentos. E pã, Deus me dá uma filha autista. Não tem como não chorar, não tem como não sofrer. Mas o que aconteceu? A gente chorou um mês. Gente, literalmente assim, de calendário. Eu e o Júnior, de noite a gente chorava, de manhã a gente chorava. Quando eu falava com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, ele com a família dele. Tá, agora passa isso, tem que chorar, eu acho que tem que viver esse momento. E aí nós acordamos e pensamos, sim, ela só tem a gente. O que é que nós vamos fazer? Porque alguma coisa precisa ser feita. E a partir daí a gente começou a procurar outros pais, outras famílias, e foi criando um grupo, que a princípio era um grupo só de lamentação, a gente só se lamentava. Mas assim, é uma coisa que eu preciso falar, a importância da família nesse momento, né? Procurar os profissionais que tiver à disposição, principalmente para mim, no caso da nossa região, mas essa integração de ter o companheiro do lado, não é fácil. De repente você se deparar com uma criança que vai te exigir de ti o triplo, o quádruplo do que uma criança neurotípica faz. E eu digo, as pessoas dizem assim, mas é porque talvez o autismo dela seja leve. Hoje, quando a gente vai atrás das fotos de 2 anos, de 1 ano, quando a gente filmava as primeiras terapias e o que a gente vê hoje, é inacreditável. Então, assim, é preciso que os pais acreditem sempre. É fácil? Não. Está longe de ser fácil. Nada com esse diagnóstico é fácil, né? Mas a gente precisa buscar. E eu digo que hoje, graças a Deus, imagina essa tecnologia da gente estar falando aqui, cada uma no extremo do país. Então, hoje tem como ter acesso. Tem muita falsidade, muita mentira nas redes sociais, mas a gente consegue encontrar. Inclusive, Ana Lu, eu queria aproveitar para te dar os parabéns. Eu fiquei apaixonada pelo teu Instagram. Quando eu vi, eu digo, gente, uma profissional desse nível, com toda essa preparação, disponibilizando materiais ali, e a grande maioria da população, principalmente da região que a gente vive, teria acesso, né? Então, assim, esse momento do diagnóstico é determinante.
é como você vai agir, né? Não negar. A gente sente, hoje a gente tem amigos que têm filhos autistas e diz que não, é tolice, ele vai mudar. E a gente sabe que não vai. Sim. Vai mudar para melhor se você fizer as terapias, se você tiver a dedicação que realmente precisa, né? Então, assim, para a gente foi um baque. Esse teu depoimento é extremamente importante, porque a gente vê essa fase da negação, né, da dificuldade de olhar para o problema e falar, vamos dar a mão junto, vamos ver o que nós vamos fazer. Sim. Isso aí a gente vive na fonoaudiologia em vários segmentos, em várias patologias. Eu trabalho muito com pessoas que não ouvem, né? E a gente vê essa dificuldade de lidar. Então, realmente você e o Júlio estão de parabéns, porque a hora que vocês sofreram, choraram e falaram, agora vamos, juntos, vocês foram para frente. Queria que a Ana Lu falasse um pouquinho da experiência dela, clínica, com essa fase dos pais, porque eu acho que o depoimento da Trícia serve de inspiração aí para muitas mães que estão nos ouvindo. Gente, tem 265 pessoas na live. Estou super feliz, um tema muito abrangente, muita gente, eu acho que do Brasil todo nos assistindo. E depois vai ficar gravado e essa live pode ser disponibilizada. Então conta para nós um pouquinho, Ana Lu, e inspire essas pessoas para que busquem ajuda, né? Tá difícil depois do depoimento da Trícia, porque sempre falo que a gente pode, né, se compadecer, a gente pode né, ter empatia pelas famílias, mas só quem sente na pele mesmo é que consegue dizer, né, o que acontece. Mas, assim, muitas das coisas que a Trícia falou fazem o maior sentido. Estou feliz porque tem vários outros pais de pacientes aqui que estão com a gente, então estou feliz de estar podendo compartilhar esse momento. Mas, assim, existem pesquisas que mostram que depois do diagnóstico, 50% dos casais se separam. Por quê? Além de todo esse contexto, né, que a Trícia mencionou de ok, vamos ter que lidar com um filho que não era o esperado, nós vamos ter que, né, fazer um filho novo nascer, né, um filho que é diferente do que a gente imaginava, que a gente ainda não sabe lidar. Além disso, demanda, como a Trícia falou, né, tempo, dedicação, todo filho demanda, mas assim, né, por um tempo, as atenções familiares são muito voltadas para aquela criança, até que as coisas, né, deem certo e que engatem, enfim. E isso muitas vezes tem um impacto importante no casal. Uma das pessoas que estão acompanhando a gente estava aqui comentando sobre rede de apoio. E é isso mesmo, porque o casal acaba se voltando muito para aquela situação e isso, às vezes, cria um distanciamento. E já é uma situação tão difícil de lidar enquanto casal, imagina sozinha, né? Então, eu acho que é importantíssimo o casal passar junto por isso, ter uma rede de apoio, também ter, né, um apoio terapêutico, porque não é fácil. A Trícia falou, e assim, o processo de aceitação é muito semelhante ao processo de luto mesmo, né? Como se você tivesse que, de certa forma, fazer com que aquele filho idealizado não exista mais para fazer uma aceitação de um filho novo numa condição que você não escolheu, né? Esse processo não é fácil, sozinho, enquanto família, então, né, toda a família precisa de um apoio e, inclusive, aqui eu vou fazer uma parte também em relação aos irmãos, porque às vezes a criança tem um irmão, né, dito típico. Eu sempre brinco que eu estou procurando os típicos ainda, que eu não acho, porque todo mundo tem o seu parente, entendeu? Mas de qualquer forma, os irmãos aí que não precisam de tanta atenção diferenciada, muitas vezes ficam totalmente negligenciados, né? Super justificado. Não é que isso acontece sem motivo. Porém, é algo que a gente tem que ter no panorama, né, familiar, porque é um sofrimento para todos. Né? E enquanto o que a Trícia falou é muito real, né? Enquanto você não passa por esse sofrimento, você não consegue arregaçar a manga e falar, vamos lá,
né? E é isso mesmo, tem que vivenciar isso para conseguir chegar na parte da execução, que é como é que eu vou ajudar essa criança que eu não sei muito bem como lidar, mas que eu vou ter que aprender, né? E é o caminho que tem que ser construído e que não é fácil. Mas que a gente chega... Pegando o gancho aí com a tua fala, Ana Lu, esse caminho, essa trajetória. A gente que é reabilitador, eu gosto muito dessa palavra e desse conceito, né? Você imaginar uma estrada, onde você tem um ponto a chegar. Então, eu queria fazer uma pergunta para a Trícia e pedir para ela contar para a gente, porque a Ana Luísa hoje está com quase 10 anos, já foi um longo caminho aí, né, Trícia? Queria que você contasse para a gente, porque às vezes as pessoas acham que é fácil ou que é muito difícil. Mas no caminho tem pedras, mas tem muitas vitórias. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória com a Ana Luísa aí no processo terapêutico dela, com todas as dificuldades que vocês têm aí onde vocês estão, né? Porque lá atrás, igual você falou, não era como é hoje. Hoje está bem mais simples o acesso, né? O Instagram da Ana Lu é maravilhoso. Pessoas têm acesso a informações ali que fazem toda a diferença no dia a dia da criança. Então, realmente, eu acho que a missão nossa, né, Ana Lu, é essa. E por isso que nós estamos aqui no Instagram hoje fazendo essa live, porque eu tenho certeza que isso aí vai contribuir para a vida de muitos pais, muitas crianças que ainda vão chegar nesse processo. Então, conta para nós um pouquinho, Trícia, como é que foi aí esse caminhar, né, essa estrada. A verdade é que nós, desde o início, nós tivemos, eu digo assim, que existe anjos, né? Eu acredito muito nisso. E a Ana Luísa tem uma constelação, porque as portas foram abrindo. Para cada dificuldade que a gente encontrava, e foram muitas, parecia que abria uma luz. É o amor, é a força do amor, é a busca. E o pediatra dela acompanhava ela desde o início. E quando a gente começou, doutora, ela não fala. E eu acho que isso angustia hoje muitas mães. A gente começa a ouvir um monte de gente. Aí uma amiga diz, não tem problema. O meu filho falou com 3 anos. Ah, não tem problema. O meu filho falou com 4. Não, andou com 2. Não é uma receita de bolo, né? 2 xícaras de arroz, 2 xícaras de trigo, vai dar um bolo. Não. Mas aí ele nos orientou. Procurem alguém. Vão na capital. Procurem. E eu nunca vou esquecer, vou ser grata eternamente, a doutora Andréia, o nome dela. Ela tem uma clínica hoje especializada, uma das maiores do Pará. E ela dizia, não é fácil a caminhada, mas tem que caminhar. Vocês precisam decidir. É pelo bem da Ana Luísa. Aí a mãe se sente culpada, porque eu não tenho tempo para aplicar a terapia. E ela dizia, vocês podem parar de trabalhar? Eu dizia, não. Ela dizia, então pula essa parte. Eu acho que foi muito bacana essa praticidade. Não fiquem chorando pelo que não tem jeito. Dá para vocês pararem de trabalhar para cuidar só da Ana Luísa? Não. Então cuidem de trabalhar para vocês terem um tempo maior de qualidade e poderem pagar as terapias e os profissionais e ir em busca do que o Estado, do que o município oferece. E aí, gente, eu sou advogada, mas eu fiz pedagogia, eu fiz magistério, né? Eu digo que Deus estava me preparando lá atrás, lá no Santa Clara, Silvia. Sorte, amiga, de ter estudado pedagogia, ajudou demais. Isso. Então, eu preparava o material didático. A Ana Luísa, com 3 anos, ela não falava, mas ela conhecia todo o alfabeto. Ela pegava as revistas, ela identificava as revistas, mas a Ana Luísa não beijava. Aquilo doía o meu coração, ela não beijava a gente. E uma das primeiras coisas que eu percebi, que a gente começou a desconfiar que tinha alguma coisa diferente, era a falta de afetividade, que não é uma característica comum do autismo, né? Mas nós começamos a perguntar o que a Luísa gosta? Bicho. Até hoje ela ama qualquer bicho. E aí, eu um dia vi aquele bichinho de plástico mesmo, de loja de R$1,99, e eu comprei, e a gente contava historinhas em casa, eu e meu marido, Júnior para ela, mas os bichos se beijavam, os bichos se abraçavam. E aí um dia eu nunca vou esquecer, quando ela tiver com 30 anos eu vou lembrar disso, era um sapo, um sapinho. Eu falei, filha,
dá um beijo nesse sapo. E ela beijou o sapo. E eu comecei a chorar, né? Eu falei, filha, agora dá um beijo na mamãe. E ela me deu um beijo. E assim, quanto custou essa terapia? Um saquinho daqueles bichinhos de 15 reais, 20 reais. Mas tudo era fácil? Não. Às vezes a gente repetia. E quando a gente achava que estava tudo certo, ela regredia. A gente achava que estava lá na frente, ela regredia. Mas tem uma coisa, Silvia e Ana Lu, que eu acho que é fundamental. E para criar filho hoje no mundo, né? É a persistência. Amor, eu digo que não existe nenhuma terapia, pode vir o melhor terapeuta, a melhor equipe do mundo. Se a família não amar aquela criança, entender que aquilo ali é para o resto da vida, não tem terapia. Não adianta, Ana Lu, eu posso morar em São Paulo agora e te entregar a Ana Luísa lá, e você vai transformar a Ana Luísa num super gênio. A Ana Lu vai dizer não, Trícia. Porque tem que se complementar. Tem que haver um complemento entre a família, a escola e os terapeutas, o fono, o TO, todos os que estiverem envolvidos, né? Então, assim, muitas vezes a gente sofria. Sofria de noite, de madrugada, lá no cantinho, nós dois conversando. Poxa, eu estava tão adiantado, né? E aí regride. Então, hoje, com 9 anos, a Ana Luísa lê. A Ana Luísa, ela não conversa em inglês, mas ela entende tudo em inglês. E ela nunca foi para a escola de inglês. E ela canta. Ela não falava, mas ela já cantava. Então, assim, às vezes, muitas pessoas dizem pra gente, mas foi fácil, é que o grau dela é pequeno, o grau dela não é elevado. Mas, gente, ela é autista. Ela é autista. Eu não sei o tamanho da dificuldade do outro filho, de outra pessoa, mas pra gente, ela tinha muita dificuldade. Ela não sabia pedir água, né? Ela não sabia, ela não se comunicava. Então, assim... não são só flores, é preciso que os pais entendam que esse sentimento, às vezes, não vontade de desistir, eu não quero passar que seja esse sentimento, mas aquele dia, tem dias que eu acho que a mãe e o pai se jogam na cama exaustos, tipo assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que aconteceu comigo? E eu acho que a gente precisa se permitir esse sofrimento, essas perguntas, e não se culpar por elas, né? No começo eu sentia muita culpa. Eu dizia, por que eu estou sentindo isso? Deus me deu uma filha autista e eu tenho que aceitar. Eu aceito, eu amo. Mas eu tenho que me permitir também, às vezes, ser frágil. Eu vejo muitos depoimentos de mãe no Instagram, nos grupos que a gente tem de Facebook, de mãe dizendo... Eu vou desistir. Eu fico desesperada quando a gente vê, vocês já devem ter visto, a mãe diz, a minha vontade é acabar com a minha vida e do meu filho, porque eu não aguento mais tanto sofrimento. Gente, é desesperador ver isso, né? Porque a sociedade também cobra. O sofrimento que a gente, pai e mãe, tem, com medo do preconceito, isso dói tanto. Saber que eu vou poder proteger tudo que puder, mas vai ter um momento que ela vai para o mundo. E aí eu não vou poder protegê-la, né, do preconceito. Mas eu deixo esse recado de que fácil não é. Não são só flores, mas tem pedras, mas tem flores também, né? É possível. Com certeza é possível. Fantástico, Trícia, essa sua fala aí do caminho, né? Contando das pedras e das flores. De novo, você é uma inspiração para muitas mães. Isso para qualquer patologia, não só o autismo, mas as pessoas querem um produto final, né? No nosso caso, que a gente está conversando aqui, é a fala, né? Parece que se não fala, a coisa não tá boa. Tem que falar. E isso que você falou dos pais deixarem a criança no consultório do fonoaudiólogo, do psicólogo, da equipe, e falar, resolve aí, me manda, eu acho que a Ana Lu consegue falar muito dessa vivência, porque ela tem uma equipe lá que trabalha com as famílias, mas se todas as famílias fossem que nem essa, né, Ana Lu?
O negócio estava diferente. Mas conta para nós um pouquinho, Ana Lu, desse caminho, desse percurso, dessas flores, dessas pedras, no desenvolvimento aí da criança autista e no desenvolvimento da fala. Conta do bolo, Ana Lu, conta do bolo. A história do bolo, todo mundo gosta dessa minha Eu história. adoro! Mas né, o que a Trícia falou faz muito sentido. Tem inclusive uma mãe que está aqui, que é muito querida, ela vai saber que eu estou falando dela. É mãe de uma florzinha linda, que é a nossa paciente. E a nossa florzinha, às vezes a gente faz o maior sacrifício para tirar alguma coisa dela. E quando ela tá com a mãe, ela dá um show. Então, é bem isso. A gente nunca vai chegar no nível da família. É a família que consegue tudo. A gente pode instrumentalizar a criança, a gente pode instrumentalizar a família, mas é a família que consegue tudo. E assim, na verdade, muitas vezes, nós fonoaudiólogos somos os primeiros profissionais que somos procurados pela família, em algumas situações, inclusive sem um diagnóstico, porque a primeira coisa que chama a atenção é que a criança não fala. E aí, aquilo que parecia que estava indo tudo bem, né? A grosso modo não tinha nada ali muito diferente, andou no tempo certo, né? Tava indo tudo bem, de repente não fica mais tudo bem, porque tá todo mundo super ansioso, esperando que a criança fale e a criança não fala. E aí a família nos procura para saber o que tem de errado. E a maior angústia, né, da família é justamente porque a criança não fala, que é algo que a gente sonha desde o momento que a criança nasce. O que a gente pensa? Já pensou quando estiver falando? Já pensou como é que vai ser a voz? Né? Trícia, você falou que a sua pituquinha, Ana Luísa, falou depois dos 3 anos, né? E imagina, assim, a sua ansiedade para que esse momento chegasse. E é super comum que isso aconteça. Mas eu acho que assim, a história do bolo que todo mundo gosta, que eu conto, é que as pessoas em muitas situações acham que o problema da criança com autismo é não conseguir falar. Mas o problema da criança com autismo é não conseguir se comunicar de uma forma muito mais ampla. Então, a história do bolo é o seguinte: para você ter um bolo bacana, né? Você vai fazer uma festa de aniversário na sua casa, você quer que tenha um bolo bacana. Você precisa ter uma boa massa, um bom recheio, uma super cobertura, né? Nem necessariamente precisa ser super bonito, mas se ele tiver né, os melhores ingredientes, se ele foi feito da melhor maneira, se foi tudo organizado, deu tudo certo, o bolo vai ser um sucesso. Né? Na comunicação é mais ou menos isso que acontece. A gente precisa ter esse alicerce, que é o que a gente chama de linguagem, né? Essa estruturação mental para a comunicação, acontecendo desde o momento que a criança nasce, de uma forma organizada, né? De que onde as coisas vão dando certo, as experiências que a criança vai tendo na vida, junto com a audição, junto com o desenvolvimento motor, enfim, todas essas coisas que vão acontecendo, se elas estiverem dando certo, você vai criando essa massa, vai criando o recheio, vai criando a cobertura, e a moranguinho que coloca em cima é a fala, que só vai ser possível de colocar se tiver todo esse respaldo por baixo. Então, o maior problema das crianças com autismo não é a fala, mas todos os pré-requisitos que a criança precisa desenvolver para conseguir falar. Inclusive, muitas vezes a gente recebe crianças que falam, mas que não conseguem mesmo assim se comunicar. Fazem repetições, por exemplo, repetem às vezes filmes inteiros. Então elas conseguem produzir os sons da fala, conseguem imitar, mas não necessariamente elas usam isso e não conseguem pedir água. O problema do autismo é relacionado à comunicação de uma forma muito mais abrangente do que só a fala, né? A Lê, que trabalha aí com as crianças que não escutam, por exemplo, o que a gente vai vendo acontecer, né? A criança que não ouve, né? A criança surda, ela não existe surdo-mudo, né? Pelo amor de Deus, isso já
né, caiu por terra há muito tempo. Na verdade, as crianças não falam porque não escutam. E aí, o que a criança surda costuma fazer? Ela começa a complementar a comunicação através de gestos, né? Através de vários subterfúgios aí para conseguir expressar o que ela precisa sem contar com a fala. E é esse o ponto principal que a gente observa em crianças com autismo, né? Mesmo na ausência de fala, não existe formas alternativas de comunicação acontecendo espontaneamente. Então, não é só a dificuldade para falar, é a dificuldade também em usar um gesto para expressar, mesmo que seja um gesto simples como o apontar, por exemplo. E se a gente voltar no histórico, até essa questão do choro, que pode ser diferenciado lá com 3 meses de vida, ou do contato ocular que a criança faz, que é quase às vezes um pedido, né? Quando a gente olha para uma coisa e olha para a mãe, você está fazendo um pedido, ou do objeto, ou do consentimento para pegar aquilo, enfim. Isso é super expressivo. E nas crianças com autismo, a gente já vê, né, falhas nesse processo desde o momento né, de vida, desde aí do início da vida da criança. Então, a história do bolo serve muito para dizer isso, né, que não é o problema da fala especificamente, mas da comunicação de uma forma ampla. E é muito importante que todo mundo olhe para isso, porque senão fica muito difícil de chegar, às vezes, na fala, porque a única coisa que as pessoas desejam, sendo que as crianças vão ganhando comunicação nesse percurso antes de chegar na fala. E se a gente não valoriza isso, a fala fica muito distante e a criança acaba ficando muito frustrada, porque nunca chega lá, né? Ela nunca consegue ser valorizada pelos ganhos aí da comunicação não verbal, do olhar, enfim, os detalhes que para o autismo são tão importantes. Então, a fala realmente é a cerejinha do bolo, né, Ana Lu? Todo mundo quer, né? A gente chora junto quando a criança fala a primeira palavra. Você quer complementar isso? Você quer colocar alguma coisa? Assim, a Ana Lu falou uma coisa que é muito verdadeira, né? Essa ansiedade da fala, a Ana Luísa falava. Com 2 anos, 2 anos e meio, a primeira palavra, o primeiro som que ela emitiu, uma das irmãs dela, o nome dela é Valéria. Elas estavam aqui em casa passando férias e ela falou, vavá. Ela falava depois, papá, mamãe. 2 anos e pouco. Eu viajei para Belém para fazer uma cirurgia e quando eu voltei, isso é bem engraçado, porque a gente vai criando coisas na cabeça da gente, né? Eu vi uma boneca que falava. Eu digo, eu vou levar uma boneca para Ana Luísa que fala, para ela brincar. Ela nunca gostou de brincar de boneca. Ela gostava dos bichos, de pelúcia, até hoje. E assim, eu cheguei, eu estava com 12 dias de operada, então eu não podia carregar a Ana Luísa. E eu não trouxe também a boneca embrulhada para presente, que era um combinado meu e do meu esposo. E de não trazer presente fora de datas, né? E aí eu entrei no quarto, ele te pegou a Ana Luísa no colo, eu sentei na cama e botou ela no meu colo, para que eu não fizesse esforço nenhum e tal. E eu peguei a sacola e tirei a boneca. Ela olhou, ela falava, se comunicava, mas ela falava, pouquinho, mas falava. E eu apertei o botão da barriga da boneca. Gente, essa boneca começou a falar e só tinha botão de aperta para falar, e não tinha de aperta para falar. Ela começou a chorar. Talvez foi uma das maiores crises que ela teve. Ela começou a chorar, e a gente se desesperou e eu apertava para todos os lugares e nada fazia boneca. Eu lembro que tinha aquela barriguinha da boneca que sai o som, né? A gente enfiou a boneca embaixo do travesseiro, botava no travesseiro e ela só chorava. E daquele dia em diante, ela nunca mais falou nenhuma palavra, nada. E aí eu dizia, meu Deus, fui eu. Ela ficou com ciúme da boneca, porque eu carreguei a boneca, porque eu criei uma loucura na minha cabeça. E aí, a partir do momento que a gente ainda não estava com acompanhamento da psicóloga, foi logo no começo, ela falou, Trícia, foi a mais pura coincidência. Tire isso da sua cabeça. E vamos começar a fazer a Ana Luísa
se comunicar. Ela precisa se comunicar. E ela vai falar. Agora não me pergunte quando. Eu não sei como você vai aplicar as terapias, como vocês vão agir. Porque assim, gente, a gente sabe. A gente criou um instituto a partir da história da Ana Luísa, junto com outras famílias, e a gente vê pais que querem que aconteça um milagre, que a fono, a PO, o psicólogo façam tudo. E não existe isso. A gente sabe que é desgastante depois de um dia inteiro de trabalho e se dedicar para sua filha, para o seu filho autista, mas faz parte da vida. Você não tem essa opção de largar de mão. Então, assim, as terapias, a gente sempre levou muito a sério as terapias. As convencionais, as que os profissionais indicavam, mas a gente também sempre buscou o que fosse do interesse maior dela. E uma coisa é fato, do dia que a gente começou a fazer isso até hoje, todas as brincadeiras da Ana Luísa são trabalhadas de forma educativas, para que não ficasse maçante. Imagina tu pegar uma criança de 3 anos, 2 anos e meio e fazer terapia pura e simples, aplicada do papel do cientista, do estudioso. Então, a gente não. Para vocês terem uma ideia, o pai dela, ela é abençoada mesmo realmente de ter o pai que um dia ela é alucinada por dinossauro. Ele criou um parque dos dinossauros dentro da sala de casa. Ele cortou 10 folhas de uma palmeira, tá? Esse vídeo foi super comentado no Facebook, e botou a música do Jurassic Park. Gente, aquilo ali para ela, então é uma terapia. Aquilo é uma terapia, né? Então, assim, a gente conseguiu tirar a fralda da Ana Luísa muito cedo, mas o nosso banheiro até hoje, o banheiro dela, ela tem 9 anos, está ali para que ela não esqueça. A fotozinha do escovar o dente, a fotozinha, ela já toma banho sozinha, a gente está trabalhando a independência dela, né? Ela está no quarto, que hoje é o fundamental, né? O 4º ano do fundamental. Então, ano que vem ela já vai para o 5º ano do fundamental. E tem uma coisa, é uma mocinha. E, gente, tem uma coisa que, para quem está ouvindo, nós temos 255 pessoas na live, né? É muito bacana para o horário. Nós sempre celebramos todas as conquistas da Ana Luísa. Se a Ana Luísa conseguia jogar um beijo, a gente batia palma, a gente celebrava. A gente celebra tanto até hoje, que hoje tem algumas coisas que ela faz, que ela fica olhando para todo mundo como quem diz, cadê os aplausos? Né? Cadê os aplausos? Então, uma dica que eu dou para quem está, para os pais, para os que já estão no processo, para os que estão recebendo o laudo, né? Aqui em casa, e Silvia, é uma coisa muito incrível, porque a Ana Luísa tem 9 anos, a Gabi tem quantos? 19. Lembra da viagem para Alter do Chão? Ela era bebezinha. E eu lembro de uma coisa. Pois é, a Silvia, ela não dizia não para a Gabi. Mas não é porque ela não dizia, não sei nem se tu lembra disso. Não é porque não dizia não, porque eu sou permissiva e a minha filha faz o que quer. Você dizia assim, o não é um bloqueio. Você usava outra palavra. Tipo assim, não sobe aí que você vai cair. Aquilo bloqueia a criança, né? Não sobe aí que você vai cair. Toda vez que a Gabi fosse pensar em subir em alguma coisa, em qualquer coisa, ela ia pensar, não, mas se eu subir eu posso cair. E eu fico vendo hoje a Gabi pendurada lá, fazendo tudo que ela faz, e faz todo sentido. E olha lá, tem 10 anos de diferença de idade. E eu lembro que a gente conversando, eu, Júnia e as irmãs dela, a gente não queria dizer não, então a gente usou o stop, porque ela não falava inglês. E nós nunca limitamos a Ana Luísa. Nós nunca, aqui em casa não existe a palavra você não consegue. Às vezes ela diz pra gente, mas mamãe, eu não consigo. Eu digo, consegue. Talvez se você tentar de outro jeito, você consegue. Talvez se você fizer pelo outro lado, você consegue. Ela tem limitações? Tem. A Ana Luísa faz qualquer coisa que vocês puderem pensar no computador. Ela mexe no celular, ela mexe no TikTok, que eu não sei mexer. Mas ela não consegue pentear o cabelo.
ela não consegue pentear o cabelo. Ela tem qualquer Sensibilidade. coisa que mexa na cabeça dela, ela tem uma sensibilidade muito grande. E aí a gente tem que estar atento a isso, né? Detectamos isso já há algum tempo. Descobrimos que ela não gosta do pente, mas ela gosta da escova. Então Troca. vamos fazer escova, troca. E aí esse, eu acho que o que eu posso dizer para as mães que estão nos assistindo. O olhar atento é melhor do que qualquer outra coisa. Os terapeutas são fundamentais, as terapias são fundamentais, mas sem a família, a gente fala muito isso, muitos casais procuram a gente quando descobrem, né? E perguntam, como foi? Porque dizem que a Ana Luísa faz isso, faz aquilo, mas agora, olhando, parece fácil, né? Que ela veste a roupinha dela, ela escolhe a roupa dela, ela é apaixonada por futebol, mas não é assim. Não dorme com todas as dificuldades e acorda sem as dificuldades. É preciso um olhar muito mais atento para isso, né? Para identificar essas O processo terapêutico, você falou uma coisa muito importante. E eu quero que a Ana Lu fale um pouquinho do processo terapêutico. Nós temos 10 minutinhos aqui. Mas o processo terapêutico é exatamente isso, Trícia. Não existe terapia fonoaudiológica e qualquer outra terapia sem família. Não existe. E eu queria lançar aí um desafio para a Ana Lu falar um pouquinho como é que foi essas terapias online na época de pandemia. Isso aí foi bom, foi ruim? Conta um pouquinho para nós aí, Ana Lu. Ai, que fase, né? Que momento louco que a gente está vivendo. Uma coisa que a Trícia falou que eu acho que faz super diferença é que as pessoas, né, falam que a Ana Luísa é leve, mas nem sempre ela foi leve, né? Foi à custa de muito trabalho que vocês chegaram lá. Então, primeira coisa, né? Diagnóstico não é destino. Quando você tem uma criança moderada, severa, não quer dizer que ela vai ficar sempre nessa condição, né? É possível fazer acontecer. E para fazer acontecer é isso: dedicação, terapia, família, todo mundo funcionando junto. Como eu disse para vocês, sou fonoaudióloga há bastante tempo e desde a primeira aula que eu assisti de autismo, eu estava no 3º ano da faculdade, eu falei, é isso aí que eu quero fazer da minha vida. Faz mais de 20 anos atrás, quase 30, eu acho. Deixa pra lá, né? Só detalhe. A carinha tá de menina até hoje, Ana Lu, a mesma carinha. Graças a Deus existem os procedimentos estéticos. E as crianças que fazem a gente rir tanto. E a gente conserva um pouco de criança dentro da gente, né? Quando trabalha com criança. Mas nesse período, as coisas mudaram muito, né? Então, tanto em função da idade diagnóstica, né? Eu acho que esse mês de conscientização, por exemplo, é algo que é, né, importantíssimo justamente para que essa informação que a gente está fazendo, que a gente está produzindo agora, chegue em lugares que não chegariam, né? Que as pessoas consigam olhar para o filho e falar, é isso que eu estou achando que está errado, né? Eu estou vendo que tem alguma coisa errada e não sei o que é. E quanto mais cedo, melhor, né? Então, tudo que a Trícia está falando que ela fez pela Ana Luísa vai impactar lá na autonomia dela, na independência dela quando ela for adulta. Porque é o que ela falou, né? Não é que dorme de um jeito e acorda melhor. Não, é trabalho. E o trabalho tem que começar cedo. E hoje a gente sabe que quanto mais cedo, melhor. E nesse sentido, as terapias vêm mudando muito. Então, antigamente, a gente tinha uma terapia que era muito mais rígida e muito menos natural, né, para as crianças. E, obviamente, né, quando você pensa em rigidez e pouca naturalidade, a gente imagina que não era um processo que era super divertido para as crianças, né? Mas porque a gente já pegava crianças numa idade, né, mais velhinhos, digamos assim, e que era muito mais difícil de desenvolver o processo. Muitas vezes, o atraso de comunicação era tão importante que a gente já tinha uma interferência no desenvolvimento cognitivo, quer dizer, na inteligência, enfim, em muitas outras áreas.
Hoje, pegando as crianças pequenininhas, você consegue justamente fazer o que a Trícia estava falando que faz com a Ana Luísa, que é trabalhar em função do que motiva a criança. O que é que aquela criança gosta? Porque quando a criança é pequena, as defasagens são muito menores. Então, usando os interesses, usando as coisas que a criança gosta, você consegue aproximar do nível de desenvolvimento que as outras crianças daquela idade têm. E aí, além de ser um ensino muito mais natural e que aproxima a criança das outras da mesma idade, ainda tem muito mais motivação. A gente trabalha, né, contando com a alegria, com o afeto das crianças, e essa parceria, né, tão positiva faz com que você seja um modelo bom de comunicação e a criança consiga entender que isso é possível, né? Que em geral, qual que é a grande dificuldade, né, que a gente vê quando a gente recebe uma criança? A criança pega, você está na sua sala, ela senta com você de costas, porque ela quer brincar do jeito dela com o brinquedo. O que o adulto faz? Vira ela, né, de frente. E ainda posso até arriscar que às vezes tira o brinquedo para trocar por outro. Ela não está sentando de costas por acaso. Ela está sentando de costas porque ela não quer que você toque no brinquedo. Porque ela quer brincar do jeito dela. E quando você faz isso, é uma violência. A mesma coisa, né? A criança não olha, não é porque ela não quer, mas é porque aquele contato para ela é algo que não é suportável naquele momento. E aí, o que você faz? Pega o rosto e faz ela olhar? Não é assim que a gente motiva ninguém. A gente tem que ser tão legal, mas tão legal que ela queira olhar para você, né? E como é que você faz isso? Sendo um bom modelo de comunicação, sendo um bom parceiro de brincadeiras. E a gente motiva isso a partir do interesse da criança, não do que a gente quer, né? A gente tem que ser parceiro para depois propor alguma coisa para ela e modificar o que ela está fazendo. Não querer modificar tudo e achar que só a gente sabe brincar, só do nosso jeito tá certo. A gente tem que entrar no mundo deles para trazer eles para o nosso. Então, assim, né, hoje a gente fala de muitos modelos mais naturalísticos de intervenção precoce, do tipo Denver, Jasper, que são modelos... não posso nem dizer que são novos, mas assim, que vem revolucionando aí um pouco desse caráter tão rígido e mais pesado, né, terapêutico, justamente para tentar fazer um ensino que se aplique na vida, né? Não só ali quando a criança está sentada na mesinha. Ai, acho que eu falei demais, nós estamos quase acabando. Ana Lu, que delícia escutar você falar, não é, triste? Dá vontade de trazer ela para dentro de casa. Gente, mas olha, faltam 2 minutos. Então, assim, eu queria que cada uma se despedisse, mas já queria agradecer de coração. A gente vê muitas coisas nos livros, muitas coisas no consultório, mas esse foi um grande encontro com uma super profissional e com uma super mãe de uma autista. Então, assim, não poderia ter sido melhor. Então, parabéns para as duas pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? Uma na casa, a outra no consultório, mas é sensacional. É um público que precisa muito da nossa atenção e do nosso olhar de informação, né? Levar essa informação a longo. Aí nós estamos com 270 pessoas aí na live e é uma alegria muito grande. Trícia, dá o seu tchauzinho aí para o pessoal, que nós estamos com 2 minutinhos aí. Eu quero agradecer pelo convite, foi maravilhoso, Silvia, muito obrigada. A oportunidade de conhecer, de ouvir, né, a Ana Lu, e dizer para as mães e para os pais, principalmente para os pais, né, porque dificilmente a gente ouve dizer uma mãe abandonou o filho porque ele é autista, mas a gente ouve normalmente. E eu fiquei chocada com o índice aí de 50% de separação dos casais. Ah, o pai saiu de casa porque o filho é autista. E nada disso da Ana Luísa, todo esse progresso, todas essas conquistas que ela tem, teriam sido possíveis sem o pai dela. Lógico que eu apareço mais... exemplo de casal, de tudo mais. Dizem assim, a Trícia é uma mãe incrível. O Júnior é um pai incrível. Ele é participativo, ele é criativo. E ela se sente segura. Né? Então, eu acho que é isso. É que os pais façam as crianças acreditarem neles. Percam o medo deles.
e que a gente parta do sonho deles para o nosso. E não, esse exemplo aí da criança sentar de costas é perfeito mesmo. Estou muito feliz, amiga. Dá suas considerações finais aí, que daqui a pouco nós vamos cair. Pra gente não cair. Feliz. Estou me sentindo em casa, entre amigos. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes. Obrigada para quem está aqui. Obrigada pelo convite, Silvia. Obrigada pelo papo, Trícia. Foi muito bom. A próxima vez eu vou fazer café. Isso, vamos fazer um café. Vamos fazer mais vezes. Eu gostei do assunto, estou aprendendo com vocês. Bastante. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Eu vou deixar salvo aqui e divulguem aí a nossa live, porque vai ser bem importante para todo mundo. Um beijo, muito obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Até, obrigada, pessoal. Até a próxima. Alguém faz um print? Vamos fazer uma foto aqui, vamos ver se dá tempo de fazer uma foto. Deixa eu arrumar o cabelo. Peraí. Pede pro teu assessor fazer aí, Trícia. Eu vou já fazer aqui. Vamos fazer a pose. Eu vou tirar os comentários, que aí a gente aparece. Eu já ia te falar. Tá bom, põe a luz aqui atrás, que tá escuro. Tem que ser rápido, porque vai cair. É porque a luz não tá bacana. Deixa eu botar o flash aqui rapidinho. A luz não tá bacana, Silvia. A gente não consegue printar, né? Eu vou tirar um print. Isso. Vai. Então tira um print, melhor. Aí eu mando para vocês. Pronto. Ficou. Aí, gente. Gente, muito obrigada, viu? Beijo. Obrigada, Silvia, pela oportunidade, pelo convite. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada, Lulu. Um beijo de coração. Prazer. Beijo. Tchau.